Amém. Quero convidar você a abrir a Escritura Sagrada no segundo livro de Samuel, capítulo 18. Nós vamos ler o último versículo do capítulo 18, versículo triste, mas que traz para nós uma reflexão para pensarmos sobre paternidade aqui nessa ocasião. Segundo livro de Samuel, capítulo 18, verso 33. Você encontrou o texto em pé, por favor? Vai ser projetado, evidentemente. Deixe a Bíblia aberta, porque esse texto aqui é o texto de partida, mas eu vou usar outros 2 ou 3 textos do segundo livro de Samuel para embasar meu argumento com vocês nessa ocasião. Segundo livro de Samuel, capítulo 18, verso 33. Diz assim a palavra do Senhor. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Vamos orar? Pai, fala ao nosso coração nessa noite. Estamos diante de um texto que mostra o final de uma história, e nós, ó Deus, tomamos essa história como referência para pensarmos sobre nossas vidas, à luz da Tua palavra, pedindo iluminação do Teu Espírito Santo, pedindo que o Senhor aponte a Cristo em nossos corações, porque toda esperança no homem ela é falida, mas toda esperança em Cristo ela é verdadeira. Mas a Tua palavra nos permite trazer princípios para a nossa jornada, e nessa noite, que o Senhor nos permita, ó Deus, meditar e tirar lições para a nossa caminhada e melhorarmos enquanto servos do Senhor. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus queridos irmãos. Eu quero pensar aqui nessa noite sobre o tema, o drama de Davi, a seriedade da paternidade como missão. O drama de Davi, a seriedade da paternidade como missão. Eu não sei se você já esteve numa situação trágica. Eu já vivenciei algumas como pastor, vivenciando e caminhando, mas talvez uma das mais trágicas que eu testemunhei na minha vida pastoral, e eu começo dizendo por aí, foi ter que ver um pai abraçar um filho morto. Eu acho que essa é das dores a mais terrível, a mais cortante, destruidora de um coração de um pai e de uma mãe. Eu nem consigo imaginar, só de imaginar minha mente trava, e quem é pai, quem é mãe aqui, só de imaginar esse assunto, certamente o seu coração, ele trava, tamanha é a dor, só de imaginar uma situação como essa. Até porque a gente entende que a gente não foi criado, os pais, mães, para sepultar os nossos filhos, né? O caminho normal das coisas é o contrário. Mas a vida e o pecado e a queda nos traz lições. E a gente tem na Bíblia uma história completa de um relacionamento que a gente observa de um grande rei, de um homem vitorioso, de um homem cuja descendência dele está para a eternidade, porque o Deus encarnado, segunda pessoa da Trindade, também tem por nome ser chamado de filho de Davi, alguém que é, na história do povo de Israel, celebrado, alguém que trouxe conquistas, trouxe paz, mas era alguém que possuía imperfeições. E uma das imperfeições mais profundas do rei Davi envolveu a sua família. Eu quero pensar com você e repetir, eu gostaria que ficasse gravado na sua mente a perspectiva de olharmos aqui no Dia dos Pais sobre como Davi agiu como pai. E, infelizmente, no que diz respeito ao aspecto paternal, Davi foi extremamente falho. Esse versículo que eu li com vocês aqui de abertura é a página final do relacionamento entre Davi e seu filho Absalão. E esse texto que eu li aqui com vocês é Davi lamentando quando chega a notícia da morte de Absalão. E veja, quando a notícia chega a ele, a tristeza é tamanha que Davi nem teve acesso ao corpo de Absalão. Aqueles que mataram Absalão na guerra enterraram Absalão e só veio a notícia. E aqui nós temos Davi lamentando profundamente aquilo que acontecera com seu filho. Mas o que levou a isso? O que aconteceu ao longo da jornada que fez com que Davi tivesse esse
trágico desfecho no seu relacionamento com seus filhos e com seu filho Absalão, e que nesse momento ele está dizendo aqui: quisera eu morrer no lugar do meu filho, quisera eu estar morto no lugar do meu filho Absalão. O drama de Davi, a seriedade da paternidade como missão. Quando eu olho para Davi, e evidentemente aqui eu quero focar aos pais, às mães também, mas eu percebo aqui nos princípios de Davi, princípios para a vida cristã, princípios para a nossa caminhada, eu vejo dois exemplos aqui com Davi que nós precisamos tomar muito cuidado e levarmos a sério a nossa missão de sermos pais. E deixa eu fazer aqui um preâmbulo. Esses dias atrás eu estava meditando, ouvindo uma mensagem, né? E, evidentemente, lógico, primeiro reflexo aqui é para aqueles que são pais aqui, que tiveram a alegria de se tornar pais, mas na igreja. E eu estava ouvindo uma mensagem sobre isso. Quantos pais Deus já colocou sobre a minha vida? Quantas mães, quantos irmãos, quantos filhos agora? E eu percebo que a gente pode pegar esse princípio e aplicar nos nossos relacionamentos, porque se pensamos na igreja como uma família, podemos pensar na missão que nós temos e a seriedade de cuidarmos dos mais novos também. Mas eu vejo aqui duas áreas que me chamam a atenção no drama de Davi, que deve servir de alerta para você, pai, e deve servir de alerta para você, mãe. O primeiro drama que Davi enfrentou é que Davi, infelizmente, se deixou influenciar pelo paganismo. Olha o que diz o segundo livro de Samuel, capítulo 3, versos de 2 a 5. E olha que interessante. Veja o que diz o texto. 2 Samuel 3, de 2 a 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Em Hebrom nasceram filhos a Davi. O primogênito foi Amnon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gessur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão, nome difícil, de Eglã, mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Temos uma história completa diante de nós. Temos o registro do choro de Davi com a morte de seu filho Absalão. Mas a Bíblia nos mostra o contexto do nascimento de Absalão e já mostra para nós como a casa de Davi era. E sabe um primeiro princípio que eu quero trazer para você aqui sobre o drama de Davi, a seriedade da paternidade como missão? Davi, sendo quem era, e a gente não está falando aqui, meus irmãos, de uma pessoa que era fora da aliança, nós não estamos falando aqui de alguém que era contumaz na desobediência, não estamos falando aqui de alguém que era pagão, nós estamos falando de alguém aqui que era um rei e que foi chamado pela história, um salmista, um homem segundo o coração de Deus. Entretanto, mesmo um homem segundo o coração de Deus, mesmo uma mulher segundo o coração de Deus, se não tomar cuidado, pode acabar sendo influenciado pelo paganismo, pelo secularismo. Onde está isso aqui nesse texto, irmãos? Na descrição. O Absalão que morre, e ele morre em rebeldia, e Davi está lamentando, no seu nascimento, nasce em um contexto de uma casa completamente influenciada pelo paganismo. Onde está essa influência? Na postura de Davi, de assumir para si um padrão pagão de família. Que padrão era esse? Está aí o texto. Davi resolveu ter várias mulheres. Davi resolveu ter filhos de várias mulheres para, dentro do contexto de um rei daquele dia, da cultura dos reis daqueles dias, daqueles povos pagãos, a ideia era, o rei ele precisa espalhar a sua descendência. E lá vai Davi tomando mulher, e veja que Absalão nasce num contexto em que ele tem ali várias pessoas ali que são seus irmãos, várias mulheres que são as esposas de seu pai, e é dentro desse contexto que Absalão é inserido para nós na história bíblica. Qual é o contexto da casa de Davi? O secularismo fazia parte da vida daquele homem. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Antes de você pensar, não, mas era aqueles dias. Deixa eu dizer uma coisa para você, a Bíblia nunca estabeleceu o secularismo como padrão bíblico. O padrão bíblico está lá em Gênesis. E é um padrão bíblico que, inclusive, nos dias de Davi, tinham famílias que não aceitavam esse padrão, que tinham para si, homens que tinham para si uma só esposa. Davi optou por esse padrão. Davi escolheu esse padrão. O padrão bíblico é um homem e uma mulher, uma família constituída a partir deste princípio. Mas Davi cedeu aos princípios do secularismo. Absalão, aquele por quem Davi está lamentando lá na frente, já nasce dentro desse contexto. Uma opção que seu pai fez. Sabe, meu querido irmão, nós precisamos olhar com muito cuidado o drama de Davi, porque talvez por pressões, talvez por concordar, talvez pela cosmovisão da época, talvez por ser filho do seu tempo, o fato é que aquelas influências nefastas das sociedades que não eram sociedades tementes a Deus, estavam ali agora dentro da casa de um homem segundo o coração de Deus. E eu quero dizer para você, talvez você olhe para mim nessa noite e fale assim, pastor, eu estou tranquilo com respeito a isso, porque eu só tenho a minha esposa e eu não concordo com esse padrão de poligamia. Estou em paz. De fato, esse padrão já foi superado. Mas, meu querido irmão, deixa eu dizer para você, o secularismo continua operando na casa das famílias cristãs. Ele só muda de forma, ele só muda de estratégia, ele só muda de perspectiva. E nós, irmãos, quando pensamos em povo da aliança, numa cultura caída, essa cultura que é hostil ao evangelho, essa cultura que vai contra os princípios cristãos, meu querido irmão, a cultura está repleta de conceitos seculares e que a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes os nossos filhos acabam sendo inseridos na vivência e na construção de cosmovisão deles em uma casa que é de alguém da aliança, mas que está repleta de conceitos seculares ali dentro. Misericórdia, meu irmão, em nome de Jesus. Misericórdia, porque Davi assumiu esse padrão e o preço na família dele foi alto. Em nome de Jesus, você que é pai, você que é mãe, em nome de Jesus eu quero dizer para você, cuidado com as influências do secularismo na sua vida. Que tipo de influência a gente pode citar aqui, meus queridos irmãos? Ora, é só você olhar para o padrão que o mundo estabelece para os relacionamentos. Aqui você vai perceber, sempre como um parâmetro para você ter aí como referência, 3 áreas aonde geralmente o secularismo vai gostar de influenciar qualquer ser humano. 3 áreas geralmente são as 3 áreas básicas. A primeira área delas é sexual. Veja, era sexual a questão ali. Muitas esposas, envolvia sexualidade. Geralmente, você percebe um padrão secular quando a sexualidade ela é distorcida, ela é esticada, e a gente começa a aceitar padrões seculares e dizer, não, está tudo bem, é isso mesmo, e a gente acaba trazendo para dentro da nossa casa. Cuidado com padrões sexuais, de princípios da sexualidade, que são seculares, e a gente fica trazendo para dentro do nosso coração, para dentro da vida dos nossos filhos. Geralmente, o segundo padrão é poder. Sexo, poder é um outro padrão, onde geralmente os princípios seculares tentam invadir o nosso coração, e eu já vi mesmo gente da aliança que gosta de um poder, que se vende por um poder, que negocia poderes, e muitas vezes isso na frente dos filhos. E vai construindo na cosmovisão dos filhos uma cosmovisão de que para ter poder, vale qualquer coisa. E a gente vê isso respingos. A gente vê respingos na atitude dos filhos que aprendem com pais, que por poder vale qualquer coisa. Sexualidade, poder, dinheiro. Outra área, meus irmãos, dificílima, é a área do dinheiro. E essa é uma área em que geralmente também, e eu fico pensando aqui, meus queridos irmãos, o quanto que para nós termos um padrão bíblico acerca do dinheiro, e que seja um olhar correto das coisas, o quanto que é complexo, difícil, falando a nós, brasileiros, em um país que, desde que a gente se entende por gente, é um país que está em crise financeira. Eu não tive um dia da minha vida, enquanto brasileiro, que falei assim, não, agora estamos em paz. Não tem.
Eu aprendi, eu cresci vendo meu pai passando sufoco, e a gente, sem querer, respinga isso na gente. Portanto, às vezes a nossa visão sobre dinheiro ela fica distorcida também, e a gente começa a trazer princípios mundanos para a questão do dinheiro. De que forma? Para ganhar dinheiro vale qualquer coisa. Meus irmãos, o que tem, esse testemunho está sendo gravado, eu não posso entrar muito em detalhes, né? Mas o que tem de crente que só nega imposto de renda e que justifica ainda. E daí por diante, outras coisas mais. Essa semana um pastor virou para mim e falou, não, eu não pago não. Eu falei, misericórdia. E ele defendeu por A mais B que não deveria pagar. Eu falei, meu irmão, o leão morde doído. Mas eu confio no leão da tribo de Judá, que é o verdadeiro rei da justiça. Mas veja, o que eu estou querendo mostrar para você aqui, bem básico, bem por cima. Cuidado, meu querido irmão, ao trazer para a sua vida o secularismo dos nossos dias para dentro da sua casa, especialmente na sexualidade, especialmente na forma como você lida com os poderes, especialmente na forma como você lida com o dinheiro. E o que cabe a nós aqui, meus queridos irmãos, é pedir ao Senhor, Senhor, abre os nossos olhos. Nós vivemos um conceito muito claro que é cosmovisão, é a forma como a gente enxerga as coisas. E, meu querido irmão, eu não vou aqui dourar a pílula e falar assim, não, está fácil. Não é fácil, não. Vencer uma cultura, vencer uma perspectiva cultural, vencer influências que já estão enraizadas em nós, meus queridos irmãos, é somente numa libertação feita por Jesus Cristo. Mas a minha oração por nós aqui nessa noite, e que inclusive é uma oração por mim, que sou pai também, é, Senhor, não me deixe ser tomado pelo secularismo dos nossos dias, em nome de Jesus. Que Deus liberte sua família, meu irmão. Que Deus te liberte, pai. Que Deus te liberte, mãe. Que Deus liberte a nossa igreja em nome de Jesus. Isso me leva ao segundo argumento. A gente vê no nascimento daquela família, a família totalmente imersa ao secularismo. E isso vai gerar consequências. Mas um segundo aspecto que me chama a atenção sobre Davi e o drama de Davi, a paternidade como missão, a gente precisa entender a paternidade como missão. Uma outra área que Davi falhou foi que ele se deixou levar pelo ativismo. Davi foi consumido pelo ativismo dos seus dias. Veja comigo 2 Samuel capítulo 14, versos 28 a 33. As vésperas da tragédia que acontece em 18:32, mas olha lá, 14, versos 28 a 33. Olha o que está acontecendo aqui. Eu não vou ler vou ler até o 33 e explico para vocês o que está acontecendo aqui. 2 Samuel, capítulo 14, verso 28 a 33, diz assim, tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém, olha o que diz o texto, sem ver a face do rei. Mandou ele chamar a Joabe, braço direito de Davi nesse momento, para o enviar ao rei. Porém, Joabe não quis vir. Mandou chamá-lo segunda vez, mas ainda não quis ele vir. Então disse aos seus servos, vede ali o pedaço de campo de Joabe, pegado ao meu, e tem cevada nele, e de meter-lhe fogo. Taca fogo no campo de Joabe lá. Agora ele vai prestar atenção. E os servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço de campo. Então Joabe se levantou e foi à casa de Absalão e lhe disse, por que meteram fogo os teus servos no pedaço de campo que é meu? Respondeu Absalão a Joabe, mandei chamar você, dizendo, vem cá, para que te envie ao rei, a dizer-lhe, para que vinha Gessur? Melhor me for estar ainda lá. Agora, pois, quero ver a face do rei, se há em mim alguma culpa, que me mate. Então Joabe foi ao rei e lhe disse, chamou o rei a Absalão, e este lhe apresentou e inclinou-se sobre o rosto em terra, diante do rei. O rei beijou a Absalão. Esse talvez aqui foi um dos últimos encontros entre Davi e Absalão vivo, mas olha o contexto. Deixa eu explicar para você. A casa de Davi virou uma bagunça. Muitas esposas com seus filhos, buscando cada uma delas o interesse dos seus filhos numa corte. Começou a haver ali uma competição interna. Dessa competição interna, esses meninos crescem dentro desse contexto de um rei
completamente ocupado com os ofícios do reino, das guerras, e Davi, do ponto de vista de rei, ele trouxe paz àquele povo, trouxe prosperidade àquele povo, mas do ponto de vista da sua casa, ele deixou a casa sendo cuidada pelas mulheres, pelas mães dos meninos. E havia entre aquelas mulheres rixa, competição, ciúme, havia entre elas uma série de perspectivas de sonhos do filho ser o substituto do rei. Nesse contexto, nós temos um incesto que acontece. Absalão toma as dores da menina que fora abusada, mata um irmão. E quando essa notícia chega a Davi, Davi fica indignado com essa tragédia dentro da casa dele. Absalão vai para uma cidade para ficar longe. Davi, então, fica ali lamentando a morte do filho que fora assassinado pelo outro filho por causa do estupro da filha. Olha o contexto. E ele, então, manda chamar Absalão. É nesse contexto que Absalão chega a Jerusalém e Davi fica 2 anos. 2 longos anos, sem chamar o filho à presença dele. 2 anos sem encarar o filho. 2 anos deixando o filho remoendo no coração o que Davi pensava sobre ele. Até que Absalão faz o que ele faz. Ele começa a dar sinais de que o coração dele já havia sido perdido. Ele vai ali no braço direito de Davi, chama, porque eu quero falar com meu pai. E o cara também está pouco se importando. Chama outra vez, o cara está pouco se importando. Ele falou assim, então vou pôr fogo lá no campo dele que faz divisa com o meu, vamos ver se não vai aparecer aqui. E dinheiro, né, gente? Quando mexeu com dinheiro, Joabe apareceu. Por que você está pondo fogo nas minhas coisas? Quero falar com meu pai. E olha a fala de Absalão para Joabe, dizendo o seguinte, olha, eu estou aqui, se eu sou culpado, se eu estou aqui esperando meu pai, era melhor ter ficado fora do que ele me trazer para cá para ficar me torturando, me mantendo distante dele, me mantendo sem ver a face dele. Se eu sou culpado, me mata. É só depois desse grito de desespero do filho que Davi resolve ter um tempo para o seu filho. E o texto termina dizendo que Davi o encontra e o beija. Só que na sequência, se você pega o capítulo 15, eu não vou ler aqui, vou deixar para você ler em casa. O coração de Absalão já tinha se perdido. E Absalão vai para a porta do palácio. E a cada pessoa que vai entrar para ter audiência com ele, começa a fazer conversa. Eu faria melhor, esse rei aí não está tendo tempo para vocês. Absalão praticamente projeta o que ele está passando na nação e diz assim, olha, ele não está tendo tempo para vocês não, ele tá, se eu fosse, eu faria melhor, eu faria melhor, eu faria melhor. Resultado, instala-se uma guerra. Davi, para não confrontar seu filho em batalha e nem ter derramamento inocente na cidade de Jerusalém, foge. A batalha se estabelece. Absalão tem um grupo com ele, Davi tem um grupo com ele. Em determinado momento, Joabe encontra, o mesmo Joabe que estava lá com o campo queimado e estava com desejo de vingança. Encontra Absalão preso num arbusto, numa árvore, e com flechas. Joabe transpassa o coração de Absalão, entrega suas armas para que Absalão seja morto. E aí, no capítulo 18, verso 33, a notícia chega até Davi, e nós temos Davi lamentando profundamente, porque ele falhou como pai. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu tenho pensado muito, eu falo isso aqui com muito temor no meu coração. Como tem sido a influência do ativismo dos nossos dias na nossa missão de pais? Eu vejo aqui claramente na história um filho que queria estar com o pai, mas o pai estava envolvido na sua missão, na sua obra, na sua jornada, no seu reinado, legítimo, um rei importante, mas ele simplesmente legou a outros a missão que era dele. Ele entregou para outras pessoas a missão que era dele. E nós precisamos olhar com cuidado. A quem estamos entregando os nossos filhos? Vez ou outra, trabalhando como capelão, eu me deparo com a realidade de famílias que acham que quem tem que criar os filhos é a escola.
Vez ou outra na universidade a gente encontra pessoas que entregam seus filhos à universidade dizendo o seguinte: quem sabe a universidade dá jeito, porque eu já não consegui dar jeito. Vez ou outra nós entregamos os filhos ao trabalho, quando eles começam a jornada profissional deles, e aí vez ou outra nós pensamos assim: agora trabalhar vai dar jeito. E, na verdade, irmãos, nós precisamos lembrar que Deus nos deu os filhos, aquele filho que Deus te colocou na mão quando você pegou ele pela primeira vez. Querido pai, querida mãe, Ele deu a você essa missão de você cuidar dele e de você ser presente na vida dele, porque a sua presença faz toda a diferença. Existe uma pesquisa, eu não tenho essa pesquisa, eu tive ela passou na minha mão uma vez, depois eu perdi essa pesquisa, e eu lamento até hoje porque eu não encontrei. Se alguém tiver, manda para mim, por favor, tá? Porque eu estou escrevendo o meu material, tentando, irmãos, ora por mim para eu conseguir escrever meu material de doutorado, ora com graça, pode falar para Deus, intervém na vida do Alexandre para ele escrever o que ele precisa escrever, e eu tenho que escrever, irmãos. Mas o material de pesquisa aqui faz parte, e eu perdi, simplesmente perdi, porque de muitos anos atrás, mas falava, e talvez alguém aqui tenha, da correlação em Nova York, de uma pesquisa que foi feita, das gangues que dominaram Nova York, e as gangues que tinham ali uma postura extremamente agressiva ali na cidade de Nova York, a correlação dessas gangues com a ausência da presença paterna nas casas. O pessoal foi fazer uma pesquisa, foi descobrir que a maioria dessas gangues, a maioria desse pessoal com a vida totalmente desregrada, tinha uma característica: a ausência de pai. A ausência de figura masculina. A ausência de alguém para corrigir. A ausência de alguém para caminhar junto. Meus irmãos, nós precisamos olhar com cuidado, porque nós estamos numa cidade que nos engole com ativismo. A cidade de São Paulo ela é maravilhosa. Eu confesso para vocês que tem gente que fala que não gosta de São Paulo. Eu amo São Paulo. De verdade, como eu gosto daqui. Deus me abençoe. Eu tinha alguns sonhos. Um sonho era aprender a dirigir em São Paulo. Olha que sonho bobo. Mas eu tinha esse sonho de ficar dirigindo aqui, assim, gente, ó, eu dirijo São Paulo, Zona Norte, sei chegar lá. Zona Sul, sei também. Tinha essa vontade. Deus me trouxe para a cidade. Eu gosto de São Paulo. Mas São Paulo tem armadilhas terríveis. Existe uma opressão do tempo aqui nessa cidade que é violenta, ao ponto de que a gente chega em casa exausto, todo santo dia. E parece que a semana voa. E parece que não tem tempo para nada. E parece que a gente não dá conta de nada. E parece que a gente sempre deixa coisa para fazer e é sempre acumulado, porque o que a gente tem que fazer amanhã é o acúmulo que a gente tem de 3 meses que a gente tem que fazer, porque está acumulado. Nunca tem tempo suficiente. E sabe quem é que a gente vai sacrificando nessa loucura da nossa cidade? Muitas vezes, aqueles que deveriam ser o primeiro alvo da nossa missão. Nossa família e os nossos filhos. Não deixe que o ativismo derrube a sua casa. Quando o seu filho te procurar, que você esteja lá para ele. Quando o teu filho te procurar, mãe, que você esteja lá para ela. Quando o teu filho te procurar, pai, que você esteja lá com ele, para poder acolhê-lo, para poder pastoreá-lo, para poder orientá-lo, para poder orar com ele. Eu lembro de uma história, e eu vejo 2 histórias aqui para contar muito rapidamente, não é história comprida para finalizar, mas o meu sogro, eu gosto muito de lembrar do Saulo em 2 coisas. Meu sogro falecido está na glória, um homem de Deus, e uma coisa que eu admiro foi como meu sogro lutou para as influências do mundo não entrar na vida da Patrícia, na vida da Jaqueline. E eu acho isso lindo na vida do Saulo. Um homem simples, um homem sofrido, um homem que tinha os erros dele, mas gastava tempo com as filhas, na simplicidade dele, ensinando elas a palavra de Deus. As Patrícia e Jaqueline eram pequenininhas quando o pai delas virou para elas e falou assim: ó, vocês sabiam, e ele mal sabia ele que Deus tinha esses planos, né? Mas elas eram pequenininhas, e ele virava para elas e falou assim: vocês sabiam que o papai aqui ama vocês, mas tem um papai celestial, e que um dia o papai da terra vai morrer, e vocês precisam ter um compromisso com o papai do céu? E a Patrícia chorava, a Jaqueline chorava, e ele falava para elas assim: porque vocês têm que amar o pai celestial.
E ficava cantando corinhos com elas, ensinando corinhos para a Patrícia. Quando eu conheci a Patrícia, irmãos, Patrícia é uma pessoa imperfeita, mas é maravilhosa. Quando eu conheci a Patrícia, eu falei assim, essa menina tem tantos valores que eu acho que essa menina nem é real, não. Ela deve ser um anjo. Eu virei e falei assim, essa menina ela não erra, ela não faz nada de errado. Depois eu casei, eu vi que faz um monte de coisa errada. Mas eu vi claramente a influência de uma presença paterna na vida dessa menina. E como isso fez diferença na vida dessa menina? Um pai que ensinou a resistir às influências do mundo. Sardinha foi para o céu, mas o Sardinha também não era perfeito. Saulo Sardinha é o nome dele, né? Então eu chamava ele de Sardinha carinhosamente. Mas quando a Patrícia foi casar, no dia do casamento, levando ela no carro, né? Tinha um pastor conduzindo a Patrícia e o Saulo ali atrás. Saulo foi conversar com a Patrícia. Saulo foi caminhoneiro, passou muito tempo viajando nas estradas do Brasil e, por conta disso, precisava deixar a família e ir buscar recursos, trabalhar. Mas, de repente, agora a filha mais velha dele, com seus 20 anos, Paty? 22 anos. Hã? Quando você foi casar, você tinha quanto? 20 anos. Eu falei 20. Falei 20, não falei, gente? Depois eu dá ruim lá em casa. Patrícia, com seus 20 anos, Saulo levando ela para a igreja, para o casamento. Ele vira para ela e diz assim, minha filha, você cresceu e eu não vi. Você cresceu e eu não vi. Passou tão rápido. Passou tão rápido. Aí ele pega em mim e fala assim, se você não quiser casar, pode desistir agora, viu? Ainda dá tempo. Mas eu quero terminar dizendo para vocês, não deixa passar o tempo sem você desfrutar da bênção que Deus tem para a sua vida. E eu concluo dizendo para você, a gente não vai encontrar par perfeito aqui nesse mundo. É por isso que a gente tem Jesus. Jesus é aquele que disse para nós que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se você tem um pai ausente, uma mãe ausente, às vezes até a igreja ausente, se você tem figuras paternas ausentes, eu quero dizer para você que Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uma outra coisa que a gente vê na Escritura é que Jesus prometeu também, por meio do apóstolo Paulo, eu acredito que essa é uma promessa bíblica inspirada, renovar as nossas mentes para que nós não fôssemos consumidos pelo século. E a minha oração por você nessa noite, meu querido irmão, minha querida família, meu querido pai, é que Jesus renove a sua mente, em nome de Jesus. E é que você seja visitado pela presença de Jesus e que Ele traga a presença que seu coração precisa de cuidado, de amparo, de pastoreio e de paternidade. E que cada pai, cada mãe, possa ser presente na vida dos seus filhos, para que não aconteça como aconteceu com Davi. No capítulo final, a gente lamentar, porque no que diz respeito à nossa missão, nós falhamos. Deus nos ajude a cumprir com excelência a missão que Ele mesmo nos conferiu. Que sejamos guardiões das nossas famílias, que sejamos bênção na vida daqueles que Deus nos confiou para pastoreá-los dentro da nossa casa. Que seja assim em nome de Jesus.